Você consegue imaginar um professor de filosofia dos anos 60, um professor indiano, que abandona a faculdade e começa a andar por toda a Índia, de norte a sul, de leste a oeste, vestido apenas com um lençol como esse, que de dia lhe servia como roupa e à noite lhe servia como cobertor? Esse professor andou por toda a Índia desafiando líderes religiosos e políticos para debates públicos. Seu nome de batismo, Rajneesh, porém na Índia ficou conhecido como Acharya, que significa o professor. Quando a sua fama se espalhou pelo mundo, passou a ser chamado de Bhagwan, o abençoado. E poucos anos antes de desencarnar, mudou seu próprio nome para Osho, que significa oceânico. Esta é uma história real. Esta é a verdadeira história do meu amigo, do seu amigo, do nosso amigo. As imagens são verdadeiras. As cenas foram gravadas na Índia nos dias 10 e 11 de fevereiro. Vários jornais pelo mundo registraram o fenômeno. Os insetos causaram pânico entre as pessoas. O professor aposentado de zoologia, Hemant Gate, disse ao The Indian Express que o aumento no nível do rio Mula Muttar está entre os motivos para o fenômeno. Em temperaturas quentes, os mosquitos evoluem e um grande número de mosquitos emergem como enxames, formando um tornado de mosquitos. Um homem que ensina confiança, que é algo que acontece em sua própria experiência, ao invés de crença, que é conhecimento emprestado, quase sempre é rejeitado pelo simples fato de não ser compreendido. Quando o amigo, o Osho, dizia que era ateu, que não tinha religião e era amoral, as pessoas se fechavam e o rejeitavam. Essas pessoas, muitas vezes, eram professores, pesquisadores, pessoas cultas e inteligentes, mas que não tinham argumentos para defender aquilo em que acreditavam. Ao contrário, o amigo argumentava em todos os lugares, seja nas esquinas, nas lojas que vendem panelas ou nas universidades. Sua luta sempre era a mesma: confiança versus fé. O mais estranho é que muitas pessoas que o amigo encontrou ao longo de sua vida realmente estavam em busca da verdade, mas todas tentavam chegar à verdade através das religiões. O amigo, o Osho, sempre disse que essas pessoas eram impossíveis de chegar à verdade, porque através das religiões, na verdade, você não consegue chegar a lugar algum. A religião se torna um obstáculo entre você e a verdade. Minha amiga, meu amigo, meu nome é Fernando Salinas, eu sou o eterno presidente da ONG A Ciência do Nada. Este é o seriado Osho, meu amigo 123 Ultimate. Ultimate, para quem não sabe, é a versão final. O objetivo desse seriado
é tampar todos os buracos que eu deixei aberto. Falar todas as coisas que eu esqueci de falar, ou que eu não tive a oportunidade de falar. Faz 10 anos que estou tentando passar a história e os ensinamentos do Osho para frente. O seriado Osho, meu amigo 1, 2, 3, já teve 3 versões. Esta é a 4ª versão. E o primeiro buraco, a primeira falha, digamos assim, que eu cometi foi a seguinte. Nas 3 primeiras versões, eu digo: o Osho abandonou a universidade, abandonou o cargo de professor universitário e saiu por toda a Índia, vestido apenas com um lençol, que de dia lhe servia de roupa, de noite lhe servia de cobertor, e caminhou por toda a Índia, de norte a sul, de leste a oeste, desafiando líderes religiosos e políticos para debates públicos. Até que chegou o fatídico dia em que ele foi convidado para fazer um discurso na Rádio Nacional, em que ele fez um puta de um discurso, e alguém gravou esse discurso, publicou, fez um livro. O livro foi muito vendido no mundo todo, virou um best-seller, e o Osho ficou rico do dia para a noite. Minha amiga, meu amigo, quando o Osho abandonou a universidade, num gesto de muita coragem ou de muita loucura, porque ele contava com a boa vontade de estranhos para poder comer, para poder beber, para poder dormir, para poder cortar o cabelo, as unhas, enfim, para suas necessidades básicas. Ele contava com a ajuda de pessoas que ele nunca viu na vida. Mas ele acreditava que as pessoas iam ficar comovidas com aquilo que ele estava dizendo e, por livre e espontânea vontade, iriam ajudá-lo. E realmente isso aconteceu. Na maioria das vezes isso aconteceu. E a minha falha foi não dizer o que ele fez nesses 6 anos. Durante 6 anos ele vagou por toda a Índia, em trens lotados, imundos, fedidos, com gente doente, com gente muito ignorante. Vocês não imaginam o que é viajar na Índia em 1940, 1950, dentro de um trem. É pior do que trem de levar animal. E o primeiro lugar que o Osho foi, o primeiro lugar que o coração disse para ele ir, foi na cidade de Gonda. E eu vou explicar por quê. Existiram muitos iluminados ao longo da história. Alguns famosos, outros anônimos. E nós sabemos desses iluminados famosos através de registros. Por exemplo, o que nós sabemos de Jesus foi o que os apóstolos escreveram. Graças aos apóstolos sabemos a vida de Jesus. O que sabemos do Osho é graças aos livros que foram publicados pela sua equipe gigantesca. Mais de 450 livros, publicados em 50 línguas diferentes. E depois os vídeos, né? Na época dos anos 80. O que sabemos de São Francisco de Assis, um outro iluminado, são os registros dos católicos. Alguns pertencentes ao clero. Alguns funcionários da igreja. E outros simplesmente fiéis. Mas o que sabemos sobre São Francisco de Assis é graças a esses registros desses cristãos. E no caso de Buda, ele não tinha discípulos, com exceção de Ananda.
seu fiel discípulo, que um dia eu vou falar dele para vocês. Buda, depois que se iluminou aos 40 anos de idade, ele caminhou até os 80 anos por toda a Índia e depois morreu. Então durante 40 anos ele andou por toda a Índia. E ele chegava em uma cidade e ele praticamente assim, ele purificava a cidade, porque ele tornava as pessoas conscientes. Se era uma cidade cheia de ódio e violência, a cidade se pacificava. Se era uma cidade cheia de ignorância, as pessoas passavam a ser inteligentes e sensatas após a presença de Buda. E quando o Buda percebia que estava tudo bem, ele se retirava da cidade e sempre dizia: eu voltarei. Antes de eu deixar meu corpo, eu voltarei. Farei uma última visita a vocês. E de fato, ele visitou muitas cidades ao redor da Índia, e todas as cidades ele voltou, pelo menos uma vez. Algumas cidades ele voltou 2, 3, 4 vezes, mas pelo menos 2 vezes ele passou em cada cidade. Uma primeira, purificando a cidade, e uma segunda para ver se tudo continuava bem. Então você imagina, minha amiga, você imagina, meu amigo, que ele vai numa cidade grande, como por exemplo Nova Delhi, na Índia, e ele purifica aquela cidade. E quando ele vê que está tudo em paz, ele se retira e diz: eu voltarei. Naquela cidade faziam estátuas em homenagem a Buda, templos em homenagem a Buda, manuscritos, pinturas em homenagem a Buda, aguardando o seu retorno, para que ele visse que realmente culto à sua pessoa estava sendo feito. Então é dessa forma que a gente sabe sobre o Buda. Por isso que em alguns lugares você vê o Buda sério, outros lugares você vê o Buda rindo, outros lugares você vê o Buda com uma touca, outros lugares você vê o Buda pelado. Porque em cada lugar ele deixou uma lição diferente. Em cada lugar receberam e interpretaram ele de um modo diferente. Cada cidade tem o seu ponto de vista diferente em relação a Buda. Mas teve uma única cidade, a cidade de Gonda, que o Buda foi apenas uma vez. Buda visitou a cidade de Gonda apenas uma vez. E o Osho ficou muito curioso, ele sempre quis saber por quê. E ele decidiu investigar. Então, depois de pegar aqueles 3 horríveis fedidos, Gonda fica no extremo norte da Índia, ele pegou um ônibus lotado, onde era transportado galinha, pato, cachorro, porco, junto com as pessoas, com crianças chorando, e aquelas ruas de terra, aquela coisa horrível, né? Você imagina o que é um ônibus dos anos 50. E de repente, o ônibus quebrou. O ônibus quebrou faltando uns 20 quilômetros para chegar em Gonda. Isso aconteceu de manhã. Então o Osho perguntou para o motorista: escuta, se eu caminhar toda essa estrada aqui, eu vou chegar em Gonda? Ele falou: com certeza. Ou você fica aqui com a gente, aguardando o concerto, alguém passar aqui e nos ajudar. Então eu prefiro caminhar. E ele começou a caminhar. E ele começou a caminhar naquela rua de terra, no meio daquele mato, aquele monte de mosquito mordendo ele, sabe, aquele incômodo do caramba. E ele já andando debaixo daquele calor absurdo e os mosquitos comendo ele vivo. E ele começou a sentir um cheiro forte de querosene. Cheiro muito forte de querosene. Olha, isso eu nunca contei nesse seriado, hein? E aí ele viu que era uma casa que estava cheirando querosene. E o que chamou a atenção é que era dia e o cara estava com as lanternas da casa acesa. E ele foi até a casa e pediu um copo d'água. E o dono da casa gostou muito dele. E falou: olha, meu amigo, se eu fosse você, eu não iria até Gonda, porque você está achando ruim os mosquitos agora? De noite é muito pior, de noite tem muito mais mosquito aqui.
eu estou vendo que o senhor é um homem culto, um homem inteligente, a minha casa é muito simples, mas para mim seria uma honra se o senhor pousasse aqui. E amanhã pega um novo ônibus. Aí ele pensou bem e falou, tudo bem, sabe que o senhor tem razão, eu estou cansado. Seria bom descansar essa noite. Aí o homem falou assim, olha, eu estou colocando essas redes, essas telas em cima da sua cama, para que os mosquitos não te mordam. E me desculpa esse cheiro horrível do querosene, mas eu afasto os mosquitos com esse cheiro, com o querosene queimando. Mas mesmo assim eles vêm, mas eles vêm em menor número. E o Osho disse, não, tudo bem, fique tranquilo. E de fato, o homem fez a cama do Osho com muito capricho. O Osho entrou na cama dele e ficou protegido com um véu. Só que o Osho disse que aquela, para ele, foi uma das noites mais horríveis que ele passou na vida dele. Porque ele não conseguia dormir com o barulho dos mosquitos tentando entrar naquele cercado onde ele estava. E aquele cheiro de querosene que estava quase asfixiando ele. Ele disse que foi a pior noite da vida dele. E no dia seguinte ele não via a hora de sair dali. Então ele foi até a rua, agradeceu a hospedagem do homem e foi até a rua, saiu correndo. E chegou na rua, realmente estava passando um ônibus. Mas no ônibus ele não estava sentido Gonda, o ônibus não estava indo para Gonda. Passava um ônibus de manhã e um ônibus de noite. O ônibus estava vindo de Gonda, sentido Mumbai. O ônibus estava vindo de Gonda. O ônibus estava saindo de Gonda e indo para outra cidade. E ele pegou aquele ônibus. E depois ele comentando com os discípulos, ele disse, olha, eu fui até Gonda para saber por que o Buda passou lá uma única vez. E eu não precisei chegar em Gonda para descobrir. Eu tenho certeza que aqueles malditos mosquitos infernizaram o Buda. Até mesmo o Buda, com aquela sua paz celestial, não suportou aqueles mosquitos e nunca mais quis voltar nesse lugar. Então, dessa forma, o Osho descobriu porque o Buda passou em Gonda uma única vez. Ok, minha amiga? Ok, meu amigo? Até o próximo episódio do novo seriado Osho, meu amigo 1, 2, 3 Ultimate, a versão final.